Moradores de um prédio em Águas Claras estão vivendo uma situação bem tensa. A Defesa Civil foi acionada para verificar rachaduras e se há risco de desabamento. A torre em questão tem cerca de 400 apartamentos e quem vive nela teve que sair de casa na última noite. A gente volta agora a falar com a Maíra Guedes para saber se essa turma recebeu alguma alternativa de abrigo ou se teve que se virar com família, com pet, com pertence, ou o que mais deu para carregar. Foi assim, nesse nível que eu tô falando? Ó, precisa sair de casa agora, Maíra? Não, foi de uma forma organizada, viu, Neila? E esses moradores, eles receberam sim o apoio da empresa responsável pela manutenção desse edifício, foram encaminhadas para hotéis que ficam aqui no Distrito Federal e vão permanecer lá sem nenhum custo. Na verdade, tudo custeado pela empresa durante os dias de reparo nessas rachaduras, para que a gente possa entender o contexto desse susto desses moradores que tiveram que sair às pressas aqui do apartamento. A equipe de funcionários percebeu que havia uma rachadura num dos pilares que ficam ali na garagem desse edifício, né, no subsolo. Os técnicos da empresa responsável pela manutenção vieram aqui, verificaram essa rachadura e acharam por bem isolar parte desse subsolo e pedir que esses moradores esvaziassem os apartamentos, levassem roupas suficientes para ficarem fora de casa aí por pelo menos uns 30 dias, que é o tempo estimado para que esse reparo seja feito. E aí pediram que não tirassem os móveis, eletrodomésticos, não, apenas aqueles utensílios, aqueles objetos necessários para alguns dias. A Defesa Civil foi acionada por essa equipe técnica e aí veio aqui a Defesa Civil, veio também o Corpo de Bombeiros, ficaram por algumas horas e a análise da Defesa Civil foi a seguinte, viu, Neila? Assim, danos causados são danos pequenos que não trazem um risco de desabamento. Essa área, de fato, ela foi isolada, mas de acordo com a Defesa Civil, não há a necessidade de que os moradores saiam dos apartamentos. Eles podem ficar enquanto os reparos são feitos aqui nesse local. Mas a empresa achou por bem, achou que seria uma forma preventiva ali olhar mais pelo excesso de zelo, né? Pedir que esses moradores que se sentissem mais à vontade se retirassem do local, ficassem nesses hotéis, tudo custeado pela empresa, até que os danos fossem então corrigidos. Nem todos os moradores saíram, alguns de fato foram, mas eles tiveram essa escolha de acordo com o posicionamento da empresa responsável pela manutenção. Embora a Defesa Civil tenha dito que não há essa necessidade. Então, foi um tumulto, foi um susto para esses moradores que foram surpreendidos por essa questão, mas agora, pela manhã, pelo menos, a situação aqui é bem tranquila, viu, Neila? Obrigada, Maíra. Eu fico imaginando o medo que as pessoas passam numa situação como essa, os custos que isso gera, a agonia de pensar o que vai acontecer, mas a gente torce para que tudo ocorra da melhor forma possível, como tem acontecido até agora, segundo os relatos.